Primeiramente, eu tenho que agradecer minha vida a Deus. Verbalizavam que eu ia morrer, ficavam gritando, vai morrer! Elevou aquele brilho de guerreiros que nós somos. Aí, vou passar a visão pra vocês como é que foi a parada, hein? E eu posso falar porque eu tô de serviço, eu participei um pouquinho dessa causada aí. A Brasil engarrafado, o GPF jogou o sargento pra dentro de Luca, mano. Não, da Cidade Alta. Ele pegou uma rua da Cidade Alta e foi até o final. Sendo que 400 metros na frente já tem uma abordagem de vagabundo. O vagabundo foi abordar ele, pau, estourou o vagabundo. Acelerou, achando que ia sair na Brasil. Só que na verdade ele estava entrando mais ainda para ir na comunidade, em direção a Lucas. Da Cidade Alta tu chega em Lucas, por dentro. O maluco largou o aço de fuzil no carro dele por trás. Ele desembarcou, ganhou para dentro de uma residência de 2 andares. Os malucos foram atrás dele, desceu todo mundo do morro, foi todo mundo atrás do maluco achando que era invasão. Quando o maluco botou a cara na escada pra ganhar o segundo andar da casa dele, pau, estourou o maluco, pegou o fuzil do maluco, botou na bandoleira, ficou dando tiro de 40 de cima de casa, controlando munição pra não acabar, e com a bandoleira do maluco nas costas, e com o fuzil do maluco nas costas, do morto nas costas, pra poder, caso fosse necessário, entendeu? Mandou a localização pra quem de direito, aí veio o reforço da puta que o pariu, irmão. Entendeu? Mas o maluco merece uma medalha, meu irmão. Vai tomar no cu. Isso é polícia pra caralho, irmão. Maluco lá de Maré Zero. Acho que é sargento, lá de Maré Zero. Sou o 3º sargento PM Sacramento. Dia 19 de setembro de 2020, eu estava de serviço e tive que ir para o trabalho, de onde eu estava para o trabalho. Que eu não conhecia o trajeto para pegar a Avenida Brasil. E o aplicativo ele sempre joga no trajeto mais rápido. Foi a hora que ele me jogou não se pode dizer que o aplicativo jogou no caminho errado. Porque quem não tem que estar ali são os marginais da lei. A gente tem que andar livre em todo o território nacional. Chamou minha atenção os gritos de ô, 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 ô. Quando eu olhei para a direita, do meu lado direito, quem estava me gritando, observei 3 marginais de fuzil apontando para o meu carro. Rapidamente saquei minha arma, baleei o primeiro. O primeiro caiu. Eu acelerei mais para dentro, achando que ia sair na Brasil. Enquanto eu acelerei, os 2 marginais que ficaram de pé deram mais de 10 tiros. Parei o carro, estacionei, peguei meu celular, que estava no carro, peguei a minha arma, que já estava na minha mão, claro, e tirei a chave do carro, para não correr risco deles pegarem o carro e levar também. E observei uma casa onde tinha um corredor grande, onde eu poderia, de lá de baixo, poder não deixar os vagabundos que futuramente viessem atrás de mim. Eu estava dentro da comunidade. Me abriguei lá atrás no corredor, no final do corredor. Liguei pro sargento Vieira e a Cabo Coelho. E mandei a minha localização de GPS. Informei que eu estava dentro da favela, que eu não sabia onde eu estava, mas que era ali pela Praia de Lucas, Cidade Alta. E mandei a localização para eles, pedindo ajuda. E tinha uma janela grande, na verdade 2 janelas. Mas no cômodo que eu estava, eu fui e observei a movimentação lá de fora. Chegaram 3 carros com mais de 4 vagabundos de fuzil em cada. E mais de 20 motos, de motocicletas, a maioria de fuzil. Já foram 3 atrás de mim, na casa. Eu agachado, escondido, observando a porta, falei pro morador para não abrir. O morador, desesperado, falou que ia abrir, que tem medo deles, dos vagabundos. Quando o primeiro entrou de fuzil dentro da casa, eu tive que reagir. Porque se eles me pegam dentro da favela, iam me matar. Ali naquela localidade, quando eles pegam um policial, eles arrastam no asfalto, queimam. Então, se é para cair, cair atirando. Não vão
me pegar para fazer chicanadas, para torturar. Puxei o elemento que eu tinha baleado, puxei para dentro de casa, peguei o fuzil que ele estava usando, peguei as granadas que ele estava usando e usei em benefício próprio. Onde eles estavam atirando na minha direção, eu peguei a granada e joguei neles. Eles saíram. O corredor ficou livre. Acharam que era invasão de facção rival. Em momento nenhum eles sabiam que era policial que estava perdido. Fiz contato de novo com o Maré Zero porque estava demorando. Isso já fazia uns 40 minutos. Eu lá. Ele informando que o GAT estava tentando entrar para me resgatar. Só que tinha muito marginal na rua, dando tiro no GAT. Continuavam atirando na minha direção, onde eu fiquei abrigado. Tem vários tiros na porta, coisa de uns 1 metro mais ou menos de onde eu estava. Então eu optei em poupar o fuzil um pouco mais e usar a pistola 40 da polícia militar. Eu abrigado, eles gritando, vai morrer, vai morrer. E eu falava para eles, pode vir que já tem um. Pode vir que já tem um deitado. Aí chegou o apoio do 41, do GAT do 41, e logo após também chegou a equipe do batalhão de choque. Achei que realmente eu ia morrer. Foi cogitado até helicóptero, porque o local é muito ruim mesmo de entrar, só com blindado mesmo. A Avenida Brasil fechou nos 2 sentidos, para que nenhum transeunte em automóvel fosse atingido. Isso é muito importante em saber que, de um modo, a corporação apoia os seus membros. Entendeu? Depois que, outrora eu fui saber, depois que ficaram sabendo que tinha um policial encurralado, vieram as unidades do BPVE, do 16, que é o batalhão da área, veio o 41, que estava também, veio o choque, e todos eles tentando entrar, porque são muito marginais armados, muito mesmo, mas muito. Vale ressaltar que esses marginais da lei não têm respeito nenhum com o morador, que enquanto o morador pedia pelo amor de Deus para eles não atirarem alto, não jogarem granada, mesmo assim eles jogavam como se ali fossem galinhas que tivesse. Primeiramente eu tenho que agradecer minha vida a Deus, que Ele estava comigo naquela hora, porque eu senti que Ele estava comigo. Foi Ele que me deu sabedoria, primeiramente, tenho que agradecer a Ele. Agradecer a minha colega de trabalho, a Cabo Coelho, o meu colega de trabalho, o Sargento Vieira, onde eu mandei a localização para eles e onde foi começado todo o processo de resgate. Todos os envolvidos estão de parabéns. Se não fosse eles, eu não estaria aqui para contar nenhuma história.